Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre a equação horária do MRU. Vimos no vídeo anterior que o movimento retilíneo uniforme é caracterizado pela mudança de posições em uma linha reta e com taxa de deslocamento constante. Isso significa que, para um mesmo intervalo de tempo, o objeto sempre se deslocará uma mesma distância. Vejamos um exemplo. Um carro em MRU progressivo está em determinado momento no quilômetro 30 de uma rodovia. Passadas 2 horas, ele anda 120 km e chega ao quilômetro 150. Como ele está em MRU e sua velocidade é constante, dali mais 2 horas ele andará mais 120 km e chegará ao quilômetro 270. Perceba que o automóvel anda 120 km a cada 2 horas, ou ainda 60 km por hora. Por manter essa velocidade, há um padrão nas posições ocupadas por ele. É possível, inclusive, fazer uma tabela. Entretanto, em situações em que o tempo de movimentação tende a ser muito grande, ir somando distâncias até se chegar ao instante requerido levará muito tempo. Por conta disso, encontrar uma relação matemática que informa a posição do objeto a cada tempo seria útil. Vejamos que, para isso, basta juntarmos 2 outras relações que já vimos. A primeira delas nos diz que a posição de um objeto, após andar uma distância d a partir de uma posição p0, é dada por p0 mais ou menos d. Entretanto, quando falamos da definição de velocidade, vimos que a distância d pode ser obtida multiplicando-se a velocidade do objeto pelo tempo. Sendo assim, substituindo na primeira relação o d por v vezes t, ficaremos com p é igual a p0 mais ou menos v vezes t. Isso significa que, após se movimentar por um tempo t com uma velocidade v a partir de uma posição inicial p0, o objeto chegará a uma posição p. Não se esqueça de que o termo v vezes t significa o deslocamento feito pelo objeto. Vejamos um exemplo. Um automóvel parte do quilômetro 4 de uma rodovia e faz um MRU progressivo com velocidade de 60 km por hora. Se mantiver essas condições, onde estará após 10 horas de viagem? Temos 2 opções para resolver o problema. A primeira delas é calcular o deslocamento alcançado nas 10 horas e somar a posição inicial. Se o automóvel percorre 60 km em 1 hora, após 10 horas terá percorrido 600 km. Se parte da posição 4 km e anda mais 600 km para frente, chegará ao quilômetro 604. A segunda opção é usar a equação horária do MRU. P é igual a P0 mais V vezes T. Sabemos que P0 é igual a 4, V igual a 60 e T igual a 10. Substituindo na equação, obteremos exatamente 604. Percebamos que a equação horária das posições representa, na verdade, uma função que relaciona a posição alcançada por um objeto em relação ao tempo. Para cada MRU específico, a velocidade não se modifica. Além disso, a partir da hora que o objeto parte da posição inicial, esse número está definido e não se modifica mais. Não tem como, para um mesmo movimento, o objeto ter 2 posições iniciais. Por conta disso, as 2 únicas variáveis que se modificam durante o movimento são a posição atingida e o tempo. Perceba que isso é bem razoável. À medida que o tempo vai passando, o objeto modifica a sua posição, ou seja, a posição é uma variável dependente do tempo. Obtendo a equação horária de um MRU, podemos prever a posição do objeto em qualquer instante. Basta substituir o valor de t e obteremos a posição do objeto naquele instante. Vejamos um exemplo. Uma senhora faz sua caminhada matinal em um circuito retilíneo, segundo a equação P igual a 30 menos 0,5t em unidades do SI. Essa relação matemática nos diz muitas coisas sobre o movimento. Podemos dizer que a senhora partiu da posição 30 metros e que faz um movimento regressivo a 0,5 metros por segundo. Se quisermos saber a sua posição após 40 segundos, por exemplo, basta substituir o valor de t por 40, e acharemos 10 metros. Ela partiu da posição 30 e, após 40 segundos, chegou até a posição 10. No próximo vídeo, falaremos sobre variações na velocidade. Até lá!